Tenho dispor as Escrituras nessa noite. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso do 12 ao 21. Romanos 5, do 12 ao 21. Mesmo assentados como estão, eu quero convidá-los a não apenas acompanhar a leitura dessa porção da palavra de Deus, mas eu peço a você também que após a oração mantenha a sua Bíblia aberta, você que nos acompanha pelas redes sociais, para que você possa ouvir a exposição desse fragmento, desta que é a mais formal de todas as cartas do apóstolo Paulo. Romanos 5, a partir do 12 e até o 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero convidá-lo a curvar a sua fronte para orarmos nessa hora, suplicando a Deus a manifestação da sua graça na exposição da sua palavra. Você que está no conforto da sua casa, que pode nos acompanhar nessa oração também, curve a sua fronte, feche os seus olhos e ore conosco, suplicando a Deus que faça do nosso coração uma terra arada e preparada, para que a semente santa, a mensagem gloriosa da salvação, traga os efeitos desejados por aqueles que, de fato, creem em Cristo, e rompa também as barreiras daqueles cujos corações estão endurecidos. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nosso Salvador, é por Ele, por seu sacrifício eterno, perfeito e suficiente, que nos achegamos ao trono da tua graça, para manifestar a nossa gratidão, porque nós éramos trevas e hoje somos luz, porque estávamos perdidos e fomos achados, porque vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o bom pastor, o sumo pastor da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo, nos encontrou e nos trouxe ao redil das ovelhas. Nós queremos nessa hora, Senhor, ouvir a tua doce voz pela palavra.
e queremos te pedir que traga nossa mente cativa e obediente à tua voz, para que a proporção que o texto lido seja exposto, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, edifique a tua igreja, Senhor, aperfeiçoando o ser e caráter, e chame a uma relação de aliança aqueles que eventualmente nesse lugar, ou nos acompanhando pela internet, ainda não firmaram aliança contigo. Glorifica a Cristo, meu Senhor, o nosso Redentor. É a nossa oração e súplica, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o capítulo 5 da Epístola aos Romanos nos apresenta dois contrastes mais profundos das Escrituras. É o contraste entre Adão e Cristo. O apóstolo Paulo demonstra que toda a humanidade está representada por um desses dois homens. Em Adão recebemos culpa, em Adão recebemos condenação e morte. Em Cristo recebemos justiça, em Cristo recebemos graça e vida eterna. Meus irmãos, esse texto é fundamental para compreendermos algumas doutrinas importantes do cristianismo. Primeiro, a doutrina do pecado original. Segundo, a doutrina da depravação total ou a depravação humana. Terceiro, a representação federal. Quarto, a obra vicária, ou seja, substitutiva da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E por fim, a superioridade da graça salvadora. Meus queridos, aqui nesse fragmento da carta de Paulo, ele mostra o problema da humanidade, apresentando que esse problema não é apenas comportamental, mas especificamente espiritual, ou seja, ele trata esse problema como uma herança. Aqui nós percebemos que fica claro que o homem não nasce neutro, ele nasce caído em Adão. Porém, a glória do Evangelho é que Deus enviou o cabeça federal, o Senhor Jesus, para resgatar o seu povo da condição vil em que se encontra. Volte o seu olhar para o texto que é objeto dessa exposição e perceba que no verso 12 de Romanos capítulo 5, Paulo inicia a exposição sobre esses dois homens, os dois representantes federais da humanidade, afirmando que o pecado entrou no mundo por um homem. Verso 12 de Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, voltem a olhar para o texto e vejam a sequência e a linha de argumentação de Paulo nesse fragmento da Escritura. Ele fala sobre três temas em Romanos 5:12. Ele fala sobre Adão, ele fala sobre pecado e ele fala também sobre morte. Percebam comigo que Paulo inicia mostrando aqui a origem da tragédia humana. Nós percebemos que o pecado não surgiu da sociedade. Nós percebemos que o pecado não surgiu de uma cultura ou até mesmo de uma educação deficiente. O que nós percebemos aqui é que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência do primeiro representante federal, a saber, Adão. Meus queridos, Adão foi o representante da humanidade diante de Deus quando ele caiu. Então, toda a raça humana caiu nele. O detalhe aqui é que isso não depende de você achar
que isso possa ser injusto, ou até contra-argumentar, achando que você não deu uma procuração para que Adão se tornasse o seu representante. O detalhe textual é que ele simplesmente foi nomeado por Adão, por Deus, com essa função, a função de ser o representante federal de toda a humanidade. A narrativa da criação, lá no Gênesis capítulo 2, nos mostra que Deus o criou e o colocou no jardim como representante federal de toda a humanidade e pronto. Esse detalhe aqui, meus irmãos, nos leva à consciência de que aqui nós encontramos, na linguagem paulina, uma tríplice definição da morte, ainda que o texto no vernáculo seja reducionista em sua proposta comunicativa. Paulo está falando agora sobre os efeitos da desobediência do primeiro representante da humanidade. E a consequência lógica e natural diante da ordem do Senhor no jardim chegou até nós por meio dele. Deus havia falado que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam provar, porque se provassem certamente morreriam. Paulo está tratando sobre a morte não uma perspectiva reducionista, como nós conhecemos a proporção de um conceito sociológico. Paulo está tratando sobre a morte e destacando um conceito de morte espiritual. Afinal, quando eles tomaram do fruto e provaram, eles continuaram biologicamente vivos, mas passaram a experimentar da morte no seu sentido espiritual. Segundo, Paulo está tratando que a sentença que Deus havia declarado para o primeiro casal não se cumpriu naquele momento, mas se tornou uma realidade à proporção que agora o tempo de vida deles estaria limitado pela experiência da morte física, que é a separação da alma do corpo. Paulo está tratando sobre o último e mais doloroso conceito de morte, que é o sentido da morte eterna, que é a separação definitiva da criação do seu Criador. Meus irmãos, aqui de fato, em Romanos capítulo 5, verso 12, nós encontramos o desejo que o apóstolo teve de informar os irmãos da igreja em Roma, que a razão do sofrimento humano é porque em Adão todos, absolutamente todos, pecaram. Meus queridos, o reformador João Calvino, nas Institutas da religião cristã, tratando desse tema, ele afirmou que a queda de Adão não trouxe ruína apenas para si mesmo, mas precipitou toda a sua descendência na mesma miséria. João Calvino explica que herdamos de Adão não apenas uma tendência ao pecado, mas também a culpa real diante de Deus e que nos expõe a todas as formas de sofrimento. O detalhe da passagem é que Paulo aprofunda o seu tema sobre a universalidade do pecado, quando cria aqui uma conexão com a universalidade da morte, que é a prova incontestável da universalidade do pecado. Assim como todos pecaram, todos indistintamente um dia terão que partir desse lugar. Nós percebemos aqui é que o apóstolo mostra que mesmo antes da lei, a morte já reinava. E a proporção que nos debruçamos sobre a passagem, nós vamos ver na segunda sessão que ele de fato vai aprofundar o seu tema. Volte o seu olhar para o texto que é objeto dessa exposição e veja agora versos 13 e 14,
de Romanos 5, porque Paulo vai aprofundando aquilo que ele está tratando com aquela igreja. Agora então ele diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Meus irmãos queridos e amigos, isso aqui revela de forma enfática que o problema do homem não começou com a lei mosaica. A experiência da morte é relatada aqui pelo apóstolo como universal, que prova a existência também da universalidade do pecado. Se voltarmos o nosso olhar para a experiência desta que é a única realidade da vida, a saber, a morte, nós vamos perceber que até mesmo as crianças, elas morrem, embora não tenham cometido pecados conscientes, semelhantes aos de Adão. Isso evidencia a corrupção herdada e a doutrina que os bebês nascem mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Meus queridos, a nossa confessionalidade, a confissão de fé de Westminster é rica em nos trazer boa teologia, e falando sobre a queda do homem, do pecado e do seu castigo, no capítulo 11, vai nos instruir da seguinte forma. Falando sobre o primeiro casal, eles disseram: sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado, e a mesma morte em pecado e a natureza corrompida foram transmitidas a toda a sua posteridade. Meus irmãos, a teologia reformada entende que Romanos capítulo 5 é a base da doutrina da imputação do pecado de Adão. Percebam nesta segunda sessão que Adão é apresentado como alguém que está prefigurando um outro homem, a saber, a pessoa de Jesus Cristo. O texto é claro agora, no verso 14, em nos dizer que, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Meus irmãos, assim como Adão representou os seus descendentes na queda, nós precisamos de oxigenar a nossa mente com a esperança da mensagem gloriosa do Evangelho, que nos ensina que Cristo representa os seus eleitos na redenção. E aqui cabe um contraponto entre os dois cabeças federais. Primeiro, em Adão nós temos desobediência, em Cristo obediência. Segundo, em Adão nós temos pecado, em Cristo justiça. Terceiro, em Adão nós temos condenação, em Cristo justificação. Quarto, em Adão nós encontramos a morte, mas no nosso Senhor Jesus Cristo vida. Quinto, em Adão nós encontramos a queda, mas no Senhor Jesus Cristo nós encontramos a nossa redenção. Percebam que, muito embora Paulo esteja tratando de um assunto tão doloroso, que é o pecado e as suas consequências, ele não deixa de levar uma mensagem de esperança para aqueles que receberam esta literatura. Meus irmãos, ainda que tenha havido uma queda, e ainda que as consequências do pecado tenham sido terríveis e tenham afetado toda a humanidade, Paulo afirma que o Evangelho, que é o segundo Adão, é nos apresentado como alguém que fracassou, também apresenta que Cristo, ele venceu objetivamente para restaurar toda a condição da queda.
texto enfático, e ele é bem claro, e nos traz à memória que de fato nós temos apenas dois representantes federais na humanidade. O primeiro, Adão, onde a desobediência gerou pecado, onde a desobediência gerou condenação, morte e queda. O segundo, a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que obedeceu até a morte, que adquiriu para nós não apenas justiça, mas nos justificou, onde nós encontramos vida plena e abençoada, e onde há pleno conhecimento de que haverá uma redenção final. Meus queridos, a grande pergunta que essas duas primeiras sessões do texto exigem de nós nessa noite é: em qual cabeça federal você se encontra? Você está vinculado a Adão? Vive ainda, mesmo que biologicamente vivo, espiritualmente morto? Você continua sendo escravo das volições do seu coração pecaminoso? Você não consegue se libertar do pecado que é o seu gerente, que determina o curso da sua vida? Saiba que se o seu representante federal é Adão, você se encontra morto nos seus delitos e pecados, e precisa urgentemente confessar os seus pecados a Cristo, abraçar a sua obra vicária como suficiente para a sua salvação, e viver no desenvolvimento pleno da sua santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, de fato, o detalhe é que não existe aqui neutralidade espiritual. Absolutamente todo ser humano está vinculado a um desses dois representantes. E se você ainda não está vinculado a Cristo, se você ainda não confessou e abandonou os seus pecados, eu quero dizer para você que essa mensagem é para você. Você não pode sair desse lugar, você não pode sair da frente desse vídeo sem que confesse a Jesus Cristo como seu Salvador, sem que deixe os seus pecados e essa vida de mazela que você tem levado. Paulo não apenas trata sobre pecado, mas ele quer falar também que há uma graça que se manifestou no sacrifício vicário e substitutivo do Senhor Jesus Cristo. Veja que na próxima sessão, na terceira sessão do texto que é objeto desta exposição, o apóstolo põe em relevo a tese de que a graça de Cristo é superior à queda de Adão. Volte-se a olhar para o texto que é objeto da exposição, e na terceira sessão, Romanos 5, a partir do versículo 15 e até o 17, atente para aquilo que o apóstolo produziu como literatura. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E ele disse mais: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Vejam agora, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Perceba o detalhe da passagem e a ênfase textual que Paulo põe no registro do verso 17. Ele está tratando dos 2 cabeças federais. Ele remonta a queda no registro do Gênesis, lá no capítulo 3. Lembra das consequências do ingresso do pecado na história da humanidade como um vírus corrosivo na criação. Ele lembra não somente da queda, mas ele lembra também daquilo que Cristo fez, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele lembra das pisaduras do nosso Senhor, que apareceu para ele quando ele caminhava para perseguir a igreja, e que mudou completamente e radicalmente a sua vida. Ele tem na sua própria experiência algo que marcou a sua vida e que definiu de fato o que significa redenção. Um pecador, um inveterado, um homem mau, inclinado a tirar a vida das pessoas e a perseguir o povo de Deus, que tem um encontro glorioso com a pessoa de Jesus. E esse encontro então faz com que ele migre do primeiro cabeça federal, de Adão, onde reinava a morte, se vinculando a Cristo, onde a vida é oferecida de forma plena e abundante. Meus queridos, a obra de Cristo não apenas cancela os efeitos da queda, ela supera abundantemente os efeitos ou os danos causados pelo pecado. O texto é claro e nos mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça, reinou a misericórdia e triunfou a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, esta é a mensagem gloriosa da salvação. É a mensagem que todo pecador precisa acolher, entendendo que o pecado não terá mais domínio sobre você, entendendo que ainda que os efeitos do pecado permaneçam, você terá uma vida plena e vitoriosa e gloriosa, à proporção que você abraçar os meios de graça para o aperfeiçoamento do seu caráter cristão. Paulo está comunicando graça àqueles irmãos. Por sua própria experiência, ele pode afirmar que Cristo não veio apenas restaurar o homem ao estado original, ele veio conceder algo infinitamente maior. Cristo veio para promover a adoção, Cristo veio estabelecer união com Deus, Cristo veio para nos oferecer herança eterna, Cristo veio nos oferecer vida glorificada. Então vejam, que ainda que o texto seja pesado no sentido de falar sobre as consequências horrorosas do pecado, não apenas original, mas factual, ele traz um elemento da graça para oxigenar a minha mente e a sua, de que vinculados ao segundo Adão, nós estamos não apenas seguros, mas confiantes de que a nossa vida aqui será exitosa, até aquele dia que nós recebermos das suas mãos a coroa da vida eterna. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, por sua obediência ativa e passiva, restaurou muito mais abundantemente aquilo que foi perdido por Adão. Dito isto, é importante compreender que o Evangelho não se propõe a comunicar apenas um aspecto moral da restauração de alguém. A mensagem do Evangelho é a comunicação
de uma nova criação em Cristo. É a renovação da vida, é a renovação da mente, é de fato uma vida plena e abundante, apesar dos efeitos do pecado. Meus irmãos, vejam ainda que o apóstolo reforça o seu discurso, e nos 2 pares de versos seguintes, Romanos 5, versos 18 e 19, ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus queridos, percebam na leitura da 4ª sessão do texto que é objeto dessa exposição, que a salvação aqui não é baseada em mérito humano, mas na obediência perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos no relato da queda que Adão fracassou no jardim, mas jamais devemos esquecer que Cristo venceu no deserto, Cristo venceu na vida, e Ele venceu finalmente na cruz. Meus queridos, a justiça que salva o pecador, deve ser dita, é uma justiça imputada. Ela é recebida pela fé somente. Percebam que a doutrina da justificação pela fé está conectada à obediência ativa e passiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é o que você fez, nem o que você poderá fazer, mas é a morte de Cristo, substitutiva, perfeita e justificadora, que fez com que você, que está na aliança, pudesse se tornar o que você se tornou. O sacrifício de Cristo é suficiente para pagar não apenas os efeitos do pecado original, mas também todos os efeitos do pecado ou dos pecados factuais. Eu quero dizer para você nessa noite, que me escuta aqui nessa bancada, ou que nos acompanha por nossas redes sociais, que independentemente do que você tenha feito, seja um pecado mais horroroso, insuportável aos ouvidos humanos, eu quero dizer para você que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente não apenas para lhe justificar, como também lhe santificar. E você só precisa de confessá-lo como seu Salvador. Você só precisa de deixar essa vida que você leva para trás. Você só precisa justificar que a sua confissão foi verdadeira, vivendo uma vida de santidade, tomando as Escrituras diuturnamente como alimento para a sua alma, tendo compromisso com a vida de oração, vivendo na dependência de Deus, tendo consciência da importância da fraternidade e da comunhão dos santos, que também é um meio de graça. Meus queridos, a confissão de fé do Westminster, no capítulo 11, ao tratar da justificação, diz: aqueles a quem Deus chama eficazmente, também livremente justifica, imputando-lhes a obediência e satisfação do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nossa aceitação diante de Deus não repousa, não repousou, nem repousará em nossas obras, mas na perfeita justiça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Meus queridos, é necessário compreender que quando respondemos ao apelo da palavra, pela ação do Espírito, a mensagem reconciliadora da salvação, nós estávamos atendendo de fato aquilo que nós conhecemos como uma graça irresistível. Quando o pecador não pode se negar, quando ele se reconhece como tal, a sua condição de morte, de um morto, muito embora biologicamente vivo. A salvação é obra da graça, e se não for a graça que o pecador não pode resistir, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, porque só assim, a invasão da graça no coração, a imputação da justiça, das vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, alvas como a neve, que nos santificou. Meus irmãos, esta de fato foi a ação do Espírito, que Ele convenceu do pecado, da justiça, bem como do juízo. É necessário entender que você que está fora desse âmbito da aliança precisa reconhecer que é pecador e abraçar aquilo que Cristo fez como suficiente, não apenas para a sua justificação, mas para a sua santificação, que será o prelúdio da glorificação final. Meus irmãos, esta é a mensagem gloriosa da salvação. Não é a mensagem do pare de sofrer, não é a mensagem de que você deve vir para a igreja para adquirir riqueza, para consertar a sua saúde ou as suas relações interpessoais. Isso é muito pouco, porque a mensagem gloriosa da salvação traz esperança não apenas para esta vida, mas nos garante que nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. Isso porque a salvação é do início ao fim uma obra monergística. A Escritura ensina que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Com isso, meus queridos irmãos, nós poderíamos afirmar que de fato o livre-arbítrio é uma mentira inventada por mentes incautas que caminham pela superfície da teologia e jamais se aprofundaram no recorte da sistemática que vai tratar sobre esse tema. É necessário compreender isso. Você não participou em nada. Você foi um agente da passiva. Deus é o sujeito da ação, primeiro que vai ao encontro de Adão, perguntando para ele o que é que ele havia feito com o pacto das obras, e por que ele havia respondido negativamente ao apelo do Senhor, e por que ele não desfrutou de tantas árvores que tinha no jardim, mas resolveu, pela concupiscência do seu coração, tomar daquela que não podia. Essa é a mensagem. Não há sinergismo. Quando um pecador confessa, quando ele se reconhece como tal, é porque o Espírito já fez a obra, porque o seu nome estava registrado lá no livro da vida. Que é outra mentira. De gente que fica fazendo apelo, pedindo às pessoas para virem à frente, venha que Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Meus irmãos, Deus tem a quantidade definida e concreta de todos os eleitos. Na economia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo registrou tudo, não apenas o dia do nosso chamado, mas o dia da nossa partida. E é Ele, somente Ele que pode fazer. Eu posso passar essa noite inteira, me enveredar pela madrugada,
a plenos pulmões, clamando a você que ainda não tem uma aliança com Deus, que se arrependa, e você poderá sair por aquela porta sem confessar a Cristo como seu Salvador. Mas se Deus escreveu o seu nome, saiba que um dia, seja hoje ou em outro momento qualquer, você será chamado de forma eficaz, ao ponto de que você não poderá se negar a vir, e virá como um pecador moribundo, confessando as suas mazelas, e reconhecendo que precisa de um Redentor, que precisa sair dessa relação com o primeiro representante federal, para o segundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebo então, que na última sessão, no que nós poderemos definir do ponto de vista da exposição dessa noite como clímax do texto, Paulo põe em relevo a superabundante graça de Deus que salvou o pecador da condenação do pecado. Volte-se a olhar para a sua Bíblia, Romanos 5, versos 20 e 21, o texto diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, vamos dizer junto? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler todos. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, o texto é claro em revelar, inicialmente, o papel pedagógico da lei de Deus. Ele nos revela que o pecado, ele conduziu o homem a essa condição de depravado totalmente. Conduziu à morte, que é a experiência mais terrível da existência humana. Mas o texto nos mostra, nessa última sessão, que a graça de Deus é infinitamente maior do que todos os efeitos do pecado. Meus queridos, a graça vence a culpa. Meus irmãos, a graça derrota a condenação. A graça quebra o domínio do pecado, e é essa mesma graça que nos conduz à vida eterna. Meus queridos, o reino da morte agora foi substituído pelo reino da graça. Cristo reina sobre o seu povo. Isso deveria trazer alegria ao seu coração. Não obstante as suas dificuldades, aos seus vales, aos seus desertos, aos seus enfrentamentos, lembre-se que a maior dívida que você tinha, que ninguém podia pagar, Cristo assumiu para ele, para lhe redimir do cativeiro que você está. É necessário, meus irmãos, compreender que o homem natural está espiritualmente morto, que ninguém nasce moralmente neutro, e que todos indistintamente têm sua origem em Adão e necessitam de um novo nascimento. E essa é a noite. Esta é a oportunidade para você que está aqui, para você que está em casa, ou que acessou a mensagem agora. Confesse a Jesus, rompa essa relação com o primeiro representante, ele vai lhe conduzir à morte eterna. Você precisa urgentemente de Cristo, da sua justiça, daquilo que ele fez, pagando o preço do seu pecado. Meus queridos, de fato, a humanidade morta em seus delitos e pecados precisa mais, muito mais do que uma reforma moral, uma reforma educacional, uma reforma política ou filosófica que não resolve o problema central do homem, a saber, o pecado. É
devemos lembrar que somente o Senhor Jesus Cristo pode justificar o pecador. Devemos lembrar, em segundo lugar, que não existe salvação pelas obras, a justiça que precisamos vem exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, devemos lembrar que a graça de Deus é maior que o pecado humano, e nenhum pecado é poderoso demais para barrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se de fato somos crentes, viver sobre esse reino, ou sobre esse reinado, o reinado da graça, e lembrarmos que um dia fomos unidos a Cristo e que não pertencemos mais ao reino da morte. Esta é a mensagem gloriosa da salvação. Vai trazer para você não apenas uma vida abundante e plena aqui, mas vai garantir que partindo daqui você estará seguro que adentrará aos portais da eternidade feliz e se juntará à legião de crentes que desde Adão até o dia da sua partida se uniram a Cristo e encontram ele naquilo que nós conhecemos como estado intermediário da alma. Todos em uma assembleia, em um culto, bendizendo ao Redentor, esperando o dia que os anjos virão e ao som dos clarins anunciarão que o reino de Cristo será implantado definitivamente nesse lugar e todas as coisas em absoluto serão restauradas perfeitamente. Meus irmãos, Romanos capítulo 5, versos do 12 ao 21, de fato nos apresenta os dois representantes federais da humanidade. Eu quero concluir essa exposição dizendo para você, primeiro, que em Adão a oferta de pecado, culpa, morte e condenação. Segundo, que em Cristo a plena provisão de justiça, de perdão, de reconciliação e de vida eterna. Nós precisamos de saber é que o Evangelho anuncia que o segundo Adão venceu o primeiro, que fracassou. Nossa ruína está em Adão, e a única possibilidade de restauração encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. A grande pergunta, e que não quer calar a proporção que nós encerramos a mensagem, é: em qual cabeça federal você está? Leve para casa essa pergunta que exige uma resposta. Se você está em Adão, você precisa do segundo Adão. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Confie nele e o mais ele fará.